Vocês já estavam com saudade de uma treta, né? A treta agora é de alto nível, é treta de SAF, é treta de empresa. Pois é. John Textor deu uma cutucada no Vasco, o Pedrinho respondeu sem falar absolutamente nada daquilo que o John Textor mencionou, né? Enfim, deu uma euricada lá. Esse negócio de o respeito voltou, isso dá até arrepio no torcedor vascaíno, né? Enfim, olha, treta de SAF, quem é que tem razão? A gente vai falar aí desse quiprocó entre John Textor e o Pedrinho, que é o... nem sei o que ele é lá do Vasco, né? É a presidente do Vasco Associação, é ele que é o dono da SAF, eu não entendo a SAF Vasco, né? Enfim, eu me reservo o direito de não entender, porque eu acho que nem o torcedor do Vasco entende. A gente vai falar também de outros assuntos aqui. Eu gostaria até de trazer aqui para vocês no Dois Toques, né? A gente sempre comenta sobre, para dar uma risada, às vezes até conteúdos muito bons, né, como foi o do César Grafietti e tal, mas, cara, teve acho que foi ontem ou anteontem, né, um debate numa mesa aí, esportiva, em que o dono, o chilique tem dono, né, cara, chilique é algo que daqui a pouco vai ser patenteado pelo Mauro César Pereira, né, mas ele deu um chilique, assim, dessa vez pró Botafogo, mas... chilique, né, cara? E chilique perde a razão. Quem dá chilique perde a razão. Eu vou entrar numa jogada aqui com vocês. O Mauro César falou que o Palmeiras é coadjuvante. Aí apelou também, né, Maurinho? Apelou também. Palmeiras é coadjuvante, pelo amor de Deus. Vamos falar sobre isso, vamos falar primeiro dessa treta, mas antes, aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, data FIFA, né, cara? A gente fica aí buscando, né? Se vocês tiverem sugestão de tema pra gente debater, o canal Dois Toques ele busca temas relacionados ao futebol, né? A gente se debruçou muito, com o apoio aí, é claro, da equipe do Senado e tal, sobre a questão da CPI, né? Então a gente tinha as informações, tal, a gente agradece muito, mas enquanto a CPI não tem audiências, né, não escuta a galera tal, a gente fica sem saber exatamente o que falar da CPI. E agora vem essa questão da data FIFA. Então, o tema que vocês tiverem, sugestão, mandem para nós, tá certo? E aí, dependendo, né, a nossa equipe prepara aqui e trabalha esse tema de sugestão de vocês, tá certo? Hoje a gente vai falar dessa treta de SAF, tá? Porque ontem o John Textor, ele não iria lá para apresentação do Vitinho e do Adrielson para falar de Vitinho e Adrielson. Ele não iria. Ele estava preparado, ele foi para falar sobre essa reunião na segunda-feira lá na CBF com essa Comissão Nacional de Clubes, da qual nunca ouvi falar, para falar de fair play financeiro, para levantar essa bola, né? E aí ele achou estranha a presença do Vasco, tá? Quando ele fala em Pedrinho, né, o John Textor vai usar o Pedrinho como uma referência ali para o Vasco. O Pedrinho é o presidente do Vasco. Então, quando eu falo assim, a presença do Pedrinho na reunião e tal, beleza, o Pedrinho depois respondeu, eu vou trazer aqui a resposta dele, que o John Textor mentiu, porque ele não estava na reunião, mas o Vasco estava. E quem estiver lá representa o Pedrinho, então o Pedrinho estava. Eu acho que o sentido é esse, né? Criou-se uma pinima em torno disso, e isso não é o mais importante. O John Textor criticou a presença do Vasco SAF lá na reunião. Principalmente porque o Vasco só estava lá porque o Vasco é a SAF que não deu certo. Todas as outras estão caminhando. O Cruzeiro vendeu, o Ronaldo vendeu pro Pedro, BH. Tá dando certo. O Cruzeiro tá lá na ponta do campeonato, tá na parte de cima. O Cruzeiro está nas quartas da Copa Sul-Americana. Tá dando certo, tá dando certo. Os investimentos estão sendo feitos. Não é uma campanha fortuita a do Cruzeiro, né? Agora, a campanha do Vasco, eu sei que o torcedor vascaíno pode ficar chateado. A gente tem aqui o nosso correspondente vascaíno, que é o Wilson da Gama, e ele concorda comigo. Essa campanha do Vasco é uma campanha de acaso. É uma campanha por acaso. O planejamento do Vasco é um planejamento de time que briga para não cair. Contratações péssimas. A contratação do ídolo que está machucado obrigou o Vasco a botar no combo Souza e Alex Teixeira. Gente, isso não é coisa de time profissional, isso não é coisa de empresa. Eu vou ser contratado, tá? Mas eu tenho que trazer a minha irmã e a minha esposa. Isso não existe. Ainda mais numa SAF. Só aconteceu porque
A 777, que não geriu bem, não geriu mesmo, né? Ela não estava no comando com o CEO. Porque numa empresa séria isso não acontece, o que aconteceu no Vasco. Isso acontece no Vasco, do Pedrinho. Não estou nem criticando a gestão do Pedrinho, porque eu nem acho que ele esteja fazendo gestão. Tem lá o CEO responsável por isso, que inclusive é o Carlos Amodeu. Mas assim, o John Textor criticou a presença do Vasco lá, porque o Vasco ele tinha que ser um aliado do Botafogo. O Vasco tinha que ser um aliado do Cruzeiro. O Vasco tinha que ser um aliado do Bahia. Mas o Vasco está perdido. O Vasco ele não sabe onde ele pisa, porque ele está naquele terreno do limbo. Ele não é SAF, ele não é clube. Ele está no limbo. E aí ele foi, né? Eu até brinquei ontem que provavelmente o convite chegou pro Vasco, ó, vai ter um café da tarde lá na CBF, Vasco. Se você quiser comparecer, pô, um cafezinho é bom, né? O cara foi lá, o assunto era fair play financeiro. Aí ficou, caramba, o que a gente está fazendo aqui, né? Então assim, a crítica foi exatamente no ponto certo. Eu também critiquei a presença do Vasco lá, porque o Vasco não tem que estar aliado a essa turma. O Vasco tem que buscar aliados que também sejam SAF. Porque essa turma é a turma que não deixa o Vasco jogar no Maracanã. Essa é a turma que não quer saber de ajudar o Vasco financeiramente, que não quer saber de nada do Vasco. O Vasco precisa se aliar com conglomerados que sejam da mesma natureza jurídica dele. Mas ele está seguindo um outro caminho. E aí o Pedrinho respondeu ao John Textor, que o John Textor falou, só tá lá porque a SAF deu errado, né? Porque se a 777 estivesse fazendo os investimentos que tinha que fazer por lei, não estaria lá. Não estaria lá, né? Por favor. Gastou mais de 50 milhões num zagueiro comum. Um zagueiro comum, que nem titular era. Que veio do Benfica. Mais de 50 milhões num cara desse. Gastou horrores em Léo Pelé. A 777 veio e jorrou dinheiro. Se contratou certo ou não, aí é uma questão de scout. Os caras só jorram o dinheiro. Jorravam, né? Porque agora não mais. Então o John Textor criticou corretamente a presença do Pedrinho lá. Porque não é lá que o Pedrinho tinha que estar. Só que o Pedrinho não sabe exatamente onde ele tem que estar. Porque ele está no limbo. E aí o Pedrinho, que é um ex-jogador e até ex-comentarista da Sport TV, eu sempre falei, achava o Pedrinho mais ponderado dos comentaristas de futebol. Gostava muito dos comentários do Pedrinho na Sport TV. Ele ia contra a maré, como muitas vezes o Ramon, ex-lateral do Vasco, hoje lá, nem é uma das figuras principais, mas vai também contra a maré, eu gosto muito. A maioria segue o script, né? É o mais do mesmo. O Pedrinho, ele sempre remava contra, com comentários, com argumentos muito bons, né? E como jogador, para mim, foi excelente, né? Teve uma carreira até abreviada por conta de contusão. Mas como presidente do Vasco, ele entrou numa roubada, a grande verdade é essa. Assim como o do Césio Melo, ele entrou numa roubada. Do Césio Melo, presidente do Botafogo. Ele sabe disso. Ele está tentando salvar o Vasco, e está conseguindo milagrosamente. Milagrosamente. Então ele se posicionou, vou ler aqui, tá? A nota do Vasco da Gama, através de seu presidente, Pedrinho. Aspas para o Pedrinho. John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO Carlos Amodeu. Pô, Pedrinho, brincadeira, né? Para ele ter mentido, você tinha que dizer, o Vasco não enviou nenhum representante. Porque você mesmo falou, o Vasco foi representado. Então, o CEO representa o Vasco, que é presidido por você. Então, você estava na reunião. Que papo furado, hein, Pedrinho? Ainda diz o seguinte, causou uma estranheza maior a afirmação de que tem conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso aos termos é restrito. Pedrinho, outro papo furado, porque quando o John Textor fala que tem conhecimento do contrato de SAF, é porque ele sabe muito bem que a lei de SAF no Brasil exige, obriga, tá lá, ó, legalmente, a SAF a investir. Obriga e exige que a SAF jogue dinheiro para investimento em ativos no seu clube e não fique parada, né, sem movimentar nada. Ela tem um contrato, ela tem um aporte para fazer. E o aporte do Vasco era muito maior do que o aporte do Botafogo. É porque o Vasco ficou de olho grande, acreditou no 7-1 ou 777
e se deu mal, entrou pelo cano. Agora, até eu tenho conhecimento do contrato. Porque o contrato não pode ser tão diferente daquilo que a lei manda, Pedrinho. Papo furado. Então veja que ele foi tirando o foco. Ah, ele mentiu porque eu não estava. Quem estava era o representante CEO do Vasco, palhaçada. E outra, o contrato é regido por confidencialidade. Claro, todos são. Mas nenhum deles pode fugir à lei. Nenhum deles pode fugir à lei. E a lei manda investir. Aí ele continua. Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que, aspas, não conhecia os fatos do desastre da 777. Fecha aspas. Mas agora, ao conhecer o contrato da Vasco SAF, John Textor mostra que não entendeu uma única linha e que não sabe nada sobre o Vasco. Que bom, né? Que bom, né? Nem tem que saber, né? Quem tem que saber é você, Pedrinho. Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Por que tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa? Realmente, não lhe interessa mesmo, que a relação societária do Vasco é um desastre, né, com a 777. Acho que não deveria interessar a ninguém, né? Só ao judiciário. Nem a você interessa, porque você tratou de se livrar desses caras. Agora, John Textor, não estou aqui para defender, né? John Textor, jornalista não pode ter time. Mas, na verdade, todo mundo tem time, né? Todo mundo tem time. Mas na análise, o que eu quis dizer aqui? A produção tá rindo. É que jornalista não pode ser clubista na análise. Eu, sinceramente, eu vi um potencial na Vasco SAF muito maior do que eu via na Botafogo SAF. Muito maior, tá? E por diversos fatores. Agora, quando eu olhei a 777 e quando eu vi o que ela fazia no futebol, é temerário. Temerário porque os outros clubes da 777 não têm nenhum destaque. E, pelo contrário, tem descensos. Ah, o do John Textor tem também, que é o Clube Experimento, na Bélgica, né? Não na Itália. Me assustaria se o Crystal Palace, na Inglaterra, tivesse descensos. Realmente seria um caos, né? Olha o clube que o John Textor gere. Estranharia se o Lyon fosse rebaixado. Mas pelo contrário, ele pegou o Lyon em último lugar e levou o Lyon à Champions League. Então, eu acho que o Pedrinho, ele tá um pouco perdido nesse papel que ele tem que assumir politicamente e tá partindo para um confronto. Ele tem que defender os interesses do Vasco e tá certíssimo nisso, tá? O torcedor do Vasco gosta. O torcedor do Vasco curte essa vibe, né? Do presidente que se coloca à frente de tudo para defender o Vasco, que tem que defender mesmo, tá? Mas eu não vi nada demais no que o John Textor falou. Eu acho que ele não está preocupado com a Vasco SAF. Eu acho que ele está preocupado com os rumos que o futebol brasileiro pode tomar e a maneira como o Vasco está sendo enganado, ludibriado, exatamente por não saber o terreno onde está pisando. E aí continuou o Pedrinho aqui. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que o Vasco de hoje tem representatividade. Ih, Eurico Miranda chegando aqui, hein? E não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada. E ninguém mais vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou que é ser ético e não mentir. E esse papo de respeito, o vascaíno começa a ter calafrios, né? Tá me lembrando muito o papinho furado do respeito voltou com rebaixamentos em seguida. Né? O respeito voltou, 2 rebaixamentos em seguida. Esse papo, Pedrinho, é papo de Eurico Miranda. Tá? Esse papinho furado de ninguém mais vai fazer. O Vasco precisa entender de que lado ele está. Ele quer ficar do lado dos clubes associativos que só enxergam o próprio umbigo? Tudo bem. Federação Paulista, São Paulo e Palmeiras, eles estão unidos. Por quê? Porque os clubes paulistas, eles dão as mãos uns para os outros, independentemente da rivalidade. Isso não acontece no Rio de Janeiro, porque o pessoal do Rio de Janeiro é burro, né? Agora, o John Textor e o Landim, eles têm uma relação amistosa. O Vasco não tem a relação amistosa com ninguém. O Vasco não pode jogar no Maracanã, porque o Flamengo não deixa. O Fluminense é capacho do Flamengo nessa relação do Maracanã. Então ele tem que estar na reunião. Se o Flamengo está, o Fluminense também tem que estar. Então São Paulo e Palmeiras estão de mãos dadas. O Fortaleza ele pode escolher o caminho que ele quiser, que o Fortaleza é um time autossustentável. O Internacional gastou uma grana com Borré, com Alário, com Valência. Acho que deveria estar preocupado em
apagar esse troço de fair play financeiro, que também não segue. Também não seguiu para montar esse time aí. Né? Enfim, e o Vasco tá perdido. Eu acho que essa briga boba, a nota respondendo e tal, isso faz parte porque ele é presidente do Vasco e ele não pode ficar calado. Então se um presidente, um acionista majoritário de um clube menciona o seu time, você tem que responder. Isso eu concordo, tá? E não faltou, não vejo aqui também faltar com respeito ao John Textor, só acho que tomou uma postura que pode ser arriscada para o Vasco. Quando ele começa dizendo, John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe. Você pode ganhar um inimigo que está ficando cada vez com mais aliados no cenário do futebol brasileiro. E aí o Vasco pode se transformar numa ilha. O Vasco já é uma ilha. Né? Pode realmente se transformar numa ilha. Vasco vai ter São Januário em obras. O Flamengo não quer olhar para a cara do Vasco. Vai pedir para quem? Vai ter que pedir arrego pro Botafogo. E do jeito que tá, não sei como é que vai ficar. Então acho bom uma aproximação diplomática. Não é você mandou, eu obedeço, como é a relação Fla-Flu. É uma relação diplomática. Então assim, John Textor não vi falar nada demais. Ele realmente ficou assustado e surpreso com a presença do Vasco lá, e eu também. Tá? E eu também acho que o torcedor do Vasco também, que ninguém gostou do Vasco ficar dando a mão para Flamengo e Palmeiras nessa questão de fair play financeiro. Tá? Que é uma hipocrisia danada. Galera, vamos lá. Falando de Palmeiras, eu vi um debate até maneiro. Gostei do debate lá da turminha da UOL, né? Todos eles só falam de Palmeiras porque acho que, não sei, alguém do Palmeiras deve dar um auxílio moradia ou um auxílio terno, não sei, alguma coisa desse tipo aí que a Leila Pereira em ano de eleição deve estar fazendo, né? Mas eu acho que Mauro César Pereira com os seus chiliques, ainda assim mandou um chilique que eu gostei. O pessoal só falando de Palmeiras, e falou assim, gente, essa pauta está horrorosa. A pauta está horrível. Tá muito Palmeiras. Palmeiras é só o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Ele tava bem. Vocês têm que falar de Botafogo e de Fortaleza. Que é o primeiro e o segundo colocado, e Fortaleza ainda pode ser líder do campeonato. Palmeiras não tem nada que falar de Palmeiras, eliminado de 2 competições. Então agora pra tá bem na fita tem que ser eliminado? Pô, Mauro César. Aí escorregou. O Palmeiras é um mero coadjuvante. Mauro, aí tu escorregou, cara. Tu tava bem, tu tava no caminho, bacana e tal, e deu aquela escorregada. Palmeiras nunca é coadjuvante, Mauro César Pereira, não tem jeito. E a discussão, na verdade, né, a paulistada toda lá, tava falando que o Palmeiras era o favorito ao tricampeonato. Eu não tiro a razão deles. Não tiro a razão deles. Até porque, para um time como o Palmeiras, um treinador como o Abel, com a experiência que o Palmeiras tem nos últimos anos, é atual bicampeão brasileiro, eu acho que o Palmeiras é um dos favoritos. Não acho que é o favorito único ou o mega favorito. É um dos favoritos. Acho mesmo. Enquanto o Atlético Paranaense jogou 3 vezes na semana, o Palmeiras jogou uma. Isso é um favoritismo. Isso é um favoritismo. Fisicamente você está sobrando. Então o Palmeiras sobrou contra o Atlético Paranaense. O melhor jogador da partida foi o goleiro do Atlético Paranaense. O Palmeiras poderia ter feito 3, 4, tranquilamente. Como fez 5 no Cuiabá. Então eu acredito sim que o Palmeiras é um dos favoritos à conquista do Campeonato Brasileiro, do inédito tricampeonato, porque bicampeão o Palmeiras já foi, algumas vezes. Então não dá para Mauro César Pereira, não dá para você dizer que o Palmeiras é um coadjuvante, nem o seu Flamengo. Jamais poderíamos dizer que o Flamengo é um coadjuvante. O Flamengo está a 6 pontos do líder. Perdeu, lamentavelmente, o Pedro. O Pulgar se machucou. O Michel tá fora, o De La Cruz tá sentindo e tal. O Flamengo nunca é coadjuvante, tá? Então acho que essa forçação, eu sei que ele é anti-pauta Palmeiras, eu sei que a UOL só fala do Palmeiras, eu sei que a UOL tem Leila Day, uma vez por mês tem que falar mais da Leila, tá? Eu sei de tudo isso, tá? Mas coadjuvante aí pegou pesado. Acho até que essa data FIFA foi ruim pro Palmeiras, que o Palmeiras estava num sentido de sobrar, né? Agora os outros clubes entram na próxima rodada iguais. Tá todo mundo entrando igual, né? Descansado, com uma semana, exceto aqueles que têm jogos atrasados. Ainda tem isso. O Palmeiras e o Botafogo, por exemplo, não tem jogo atrasado. Né? Então ainda tem essa vantagem de poder treinar com um período mais tranquilo e tal. Então vejo o Palmeiras na rota do tricampeonato, sim, mas ao lado de Botafogo, Flamengo e, se me surpreender, o Fortaleza. Não vejo mais São Paulo,
Bahia, Cruzeiro, a turma desgarrou e a bola que está jogando condiz exatamente com a posição em que esses clubes se encontram, beleza? Fico por aqui, gente. Beijo grande, daqui a pouco a gente volta aí com mais polêmicas, bombas aqui no nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!